meus queridos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Como sempre falamos no início dos nossos contatos, mais uma semana em que iniciamos essa semana com esse estudo, com esse livro ao nosso alcance, o Livro dos Espíritos, essa primeira obra codificada, arrumada carinhosamente, dedicadamente por Kardec. É claro que ele não fez isso sozinho, ele estava extremamente assessorado. Esses amigos espirituais enviados do nosso Mestre Jesus estavam ali, junto, codificando, arrumando, dando a ele todo o embasamento necessário para que nos deixasse esse pensando, livro. Essa chegada do Consolador, né? Essa chegada do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, fez parte de toda uma programação. Toda uma programação. Isso não apareceu assim. Havia uma programação milenar. Porque Jesus falou. Jesus já tinha prometido que mandaria. E quanto tempo depois chegou? Mas chegou. Mas ele nos prometeu, né? Que mandaria um Consolador que ficaria conosco até o final dos tempos. Isso. Então não poderia ser uma pessoa, como ele foi o nosso Consolador. Ele foi. Ele esteve aqui conosco. Mas ele mandaria. E essas informações, esse Consolador veio através dessas informações. E ele, Nivaldo, vamos lembrar o que ele nos falou. Que ele, se nós o amássemos, ele pediria ao Pai que nos mandasse outro Consolador. E aí, por que se nós o amássemos? Através do nosso amor, Célia, nós íamos dar o sinal de que nós estaríamos preparados para receber esse Consolador. Esse Consolador viria de qualquer forma, mas quanto antes nós demonstrássemos esse amor por ele, seria a sinalização de que essa humanidade da Terra estaria preparado para receber esse Consolador, esse conjunto de informações. Porque, na verdade, esse Pentateuco kardeciano, que nós chamamos, né, é um conjunto de informações. O Livro dos Espíritos, a gente cansa de dizer aqui, são 1019 questões diretas, sem contar com algumas que têm desdobramentos, né, do A e o A e o B, como essa C, que nós estamos. Quer dizer, então, isso aumentaria. Então, são 1019 questões que é uma preciosidade em nossas vidas. Porque, vamos pensar, por que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado? A gente não pode esquecer o início de tudo. O que chamou a atenção de Kardec. Foi o fato daquela matéria começar a se mover. O fenômeno e responder das mesas, ficou conhecido girante. como o fenômeno das mesas girantes. As mesas flutuavam, as mesas andavam, as mesas e as cadeiras. Passou a responder. Mas, Célia, isso já, a gente sempre diz, havia uma programação para isso. Por que não acontece mais isso hoje? Porque não há mais necessidade. Não há mais necessidade. Naquela época, precisava chamar a atenção de quem? Nossa. Do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era esse cientista que reencarnou com essa missão de codificar essa doutrina. E aí, Nivaldo, à medida em que se obteve essas respostas, manifestação de sentimento, não pode ser mais uma mesa, não pode ser mais uma cadeira. Um efeito físico. Havia uma inteligência por trás disso. Porque enquanto as mesas giravam, subiam, desciam, se deslocavam, o magnetismo explicava. Mas a partir do momento em que começa a responder, a partir do momento que começa inteligentes, a manifestar sentimentos, aí não era só
Aí, a matéria. Esse cientista, que era o Hippolyte Léon, mergulha nesse entendimento e vai buscar a essência. E ele descobre que toda aquela movimentação estava sendo causada por um espírito, uma alma de um homem que já havia vivido na Terra. E aí, ele precisava, por isso esse livro é o primeiro livro, porque ele precisava nos explicar como isso tudo acontecia. Todo esse início desse fenômeno. Então, nos foi dado o livro dos Espíritos, que realmente nos explica tudo. Nivaldo costuma sempre mencionar de onde viemos, para onde, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos. Esse livro nos explica. São as 3 perguntas enigmáticas, né, que vai fazer com que a gente realmente pare para pensar. Quem nunca pensou nisso? E uma outra pergunta, por que eu sou feliz e você não é? Por que você é feliz e eu não sou? Esse livro explica. Por que comigo é assim, com outro é diferente? Tudo. Essas perguntas, essas dúvidas todas, as respostas estão aqui. Todas elas estão aqui. Então, com muito carinho, com muita alegria, que nós toda semana nos encontramos com vocês, com essa espiritualidade amiga, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos fortaleça, que nos dê bom ânimo, que nos ajude a entender todos esses ensinamentos que nós temos ao nosso alcance e que precisamos assimilá-los, que precisamos, acima de tudo, trazer e colocar em prática no nosso dia a dia, entendendo esse ser divino que cada um de nós somos, esse ser espiritual, esse ser criado pelo amor, pela bondade, pela misericórdia do nosso Pai. É por isso que toda semana agradecemos a presença de vocês, agradecemos ao nosso Pai, agradecemos ao Mestre Jesus e a todos esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo sempre. Por isso nós damos sempre graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre fazemos, a nossa página de reflexão que foi trazida por nós, hoje é de um espírito muito especial, é Francisco de Assis. E que ele nos disse: houve um tempo que eu acreditava em palavras, hoje eu acredito em obras. E esse irmão, que é o mentor dessa casa que nós abraçamos, que nos abriga, essa fala dele me lembra um outro espírito muito iluminado que eu gosto também, que eu tenho como devoção, que é Madre Teresa de Calcutá. Ela já dizia que as mãos que realizam, elas são mais valiosas do que as bocas que oram. E é o que Francisco está nos dizendo. Nós estamos aqui toda semana adquirindo esses conhecimentos, nos esclarecendo. Temos o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um manancial de moralidade para todos nós. Está ao alcance de todos nós. Agora, não basta que a gente pegue todos esses ensinamentos e coloquemos nos nossos cérebros. Não dá. Não é assim. A questão, né? É preciso que isso desça ao nosso coração
e que do nosso coração emanem para as nossas mãos e essas mãos realizem. É o que Francisco está nos dizendo. Ontem ele acreditava nas palavras, mas hoje ele acredita nas obras. São as mãos que fazem. Tem até um ditado que diz assim, né, Célia? Falar é fácil. Fazer é difícil. Não é? Então, demonstra exatamente isso, a importância da gente executar, né? Fazer, porque falar, a gente fica só no campo da imaginação, no campo da suposição, e a gente precisa realmente arregaçar as mangas e colocar em ação os nossos pensamentos e as nossas falas. Porque até então, até aí, só vai estar no campo aí das palavras, do pensamento, da vontade. E a gente precisa botar na realização, como você falou na Irmã Teresa de Calcutá. E a doutrina, ela nos diz que nós vamos ser cobrados, muito vai ser cobrado daquele que muito é dado. A doutrina nos diz isso. A doutrina espírita nos diz isso. Mas nós podemos ainda querendo dar uma de esperto, então eu não quero saber de nada. Porque então não quero. Fico sem saber. Porque fico na ignorância. Mas um dia nós vamos ter que saber. Nós vamos ter que nos debruçar. Entra a intenção, né, Célia? Sempre. Porque até ontem nós não queríamos também saber disso, não. A intenção nossa era de não saber para não haver um comprometimento. Nós já estaremos comprometidos. Então, até ontem, nós não queríamos saber disso, não. Nós, não. E quantas vezes falamos não? Hoje, graças a Deus, o entendimento já é outro. Precisamos saber para não fazer. Porque se eu sei que não posso, que não devo, e faço... Vamos pensar nas leis humanas. E a importância desse saber, né? Jesus deixou para nós aí algumas citações, né, Célia, como conhecereis a verdade e ela vos transformará. Então é através do conhecimento que a gente se transforma. É através do entendimento, do saber, né? Ele disse para a gente colocar a candeia em cima do alqueire, não esconder o conhecimento. Então, são chamamentos que a gente tem que trazer para nós. Né? Então, fica essa mensagem de Francisco para que a gente reflita durante a semana quantas coisas nós podemos fazer, mas que ficamos só nas palavras. Só nas palavras. E ele vem nos dizer que, algum tempo atrás, ele acreditava nas palavras, mas que hoje ele acredita nas obras. Então, vamos trazer Francisco para o nosso dia a dia. Célia, estamos no capítulo 1º da última parte do Livro dos Espíritos, falando sobre desgosto da vida, suicídio. Isso. Esse tema é um tema tão importante que Kardec dedicou a ele várias perguntas, né? E a gente sabe os índices de suicídio como anda no mundo, não só no Brasil. Alarmante. Então, alarmante. Então, precisamos realmente tratar esse assunto com um máximo de zelo para que a gente possa ajudar a todos aqueles que estejam participando conosco desse estudo a também serem pessoas ligadas ao combate, à possibilidade de mudar pensamentos. Porque nesse item, desgosto da vida, suicídio, todas essas perguntas feitas por Kardec e todas essas respostas dadas pela espiritualidade, Nivaldo, não deixa a menor dúvida. Você sempre comenta, né, Célia? Insano que é isso. Na questão, você sempre fala, questão 944. Sempre fala isso. O que ela fala, Célia? E Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Olha que Kardec coloca o nome, isso é importante, o pronome muitas das vezes possessivo. a gente coloca assim, a vida é minha, a vida é minha, eu faço o que eu quero.
Não, não é. Então, assim. Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a espiritualidade responde: não, não, Não. não tem. A vida não é dele. Só A vida Deus. não é nossa. Só a Deus assiste esse direito. Isso é muito importante, Célia. E a questão 943, quando eles colocam os 3 fatores que frequentemente mais influenciam nesse desgosto da vida e que pode levar ao suicídio. E eles enumeram como, primeiro, a ociosidade. Então, a importância da gente trabalhar fisicamente e mentalmente. Dar um destino às nossas vidas. Aquela vida ociosa, aquela vida vazia, não é bom. Aí tem um ditado: cabeça vazia é oficina. Então, a ociosidade eles colocam como a primeira causa. Então, vamos buscar alguma coisa para fazer, Célia. A gente, mas agora eu estou aposentado, eu não... Poxa, vai fazer, tem tanta gente precisando de ajuda. Ontem, porque nós temos esse livro, o estudo desse livro presencial, toda segunda-feira, às 17h30, lá na nossa sede do MAP. E nós entramos na lei do trabalho, que nós já vimos aqui, nós já estudamos juntos as leis naturais, as leis de Deus. E nós entramos na lei do trabalho. E aí aqui fala em ociosidade, uma das causas. O que é a ociosidade? É a falta de trabalho, então, é a falta de aquelas de pessoas, entrega. Célia, que se encontram aposentadas, já de certa forma, limitadas em seus movimentos, mas mesmo assim, procurem algo compatível com a sua condição. Nós já falamos, sempre tem. Sempre. Nós temos aqui a nossa Casa de Cultura do MAP, com dezenas de atividades. Dezenas. Ou você pode se colocar como um ajudante direto. Temos aqui curso de pintura. Então, se você tem uma habilidade, sabe ensinar alguma coisa, venha para cá. Ah, mas eu não sei. Então, venha para cá para aprender. Dê um destino, dê uma funcionabilidade à tua vida. E o mais importante, Nivaldo, que o MAP, tudo isso, todas as atividades aqui são 0,800. De graça. Diga, você não vai pagar nada. Nada. Né? Então, Célia, essa questão da ociosidade, nós temos que combater. Né? Segundo, eles falam falta de fé. Essa falta de fé, Célia, é a falta do entendimento. Sabe aquela pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus? Deus só existe na hora de me dar as coisas. Eu acabo de receber uma coisa que eu queria muito. Ai, Deus é muito bom. Mas na hora em que eu preciso, na hora em que eu estou me envolvendo em sofrimento, aí ele esqueceu de mim. Então, a falta de fé, e principalmente a fé raciocinada, essa fé que nos mostra, que nos diz de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual é o sentido da vida. Então, essa fé raciocinada, quando nós não temos esse entendimento, também é o segundo fator que vai causar esse desgosto da vida. Temos que combater. Através de que a gente vai combater isso? Estudo. Através do estudo, através do entendimento. Né? E o terceiro ponto, Célia, é a saciedade. É a insatisfação com o que eu tenho. Sabe, aquela pessoa que diz, eu estou com uma vida tão difícil que eu não quero mais essa vida, eu prefiro sair da vida. Ele está insatisfeito com a vida que ele tem. Então, são esses 3 pontos importantes que a gente gostaria de salientar mais uma vez com vocês, para que a gente volte aonde nós paramos na semana passada. Foi na questão 953. Nós não chegamos a concluí-la. Não. Então, nós vamos passar rapidamente.
ficou faltando o item B. Essa questão tem 2 desdobramentos, mas nós vamos relembrar, né? Então, a questão 953, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes seu sofrimento através de uma morte voluntária? Então, vamos aqui, né, Célia, o que o Kardec está perguntando? Aquela pessoa que está com uma doença terminal. Não tem jeito, não tem jeito. Está com uma doença terminal, não tem jeito. Então, e ela está sofrendo muito. Neste caso, ela pode abreviar a sua vida para assim abreviar esse sofrimento? E eles vão responder: somos sempre culpados por não esperar o tempo fixado por Deus. Então, ou seja, o término, é só Deus, o ponto que pode, final quem vai dar só é Deus que vai poder dizer: olha, agora acabou. Mas não tem Quantas mais jeito, pessoas, mas Célia, vai nós ser mais já um tivemos- minuto, mais um minuto Quantas temos que pessoas esperar. nós tivemos notícia de viver por anos em cima de uma cama vegetando? Todos nós temos notícia, conhecimento de casos assim. E muitos de nós já vivemos E aqueles isso. espíritos estão espiando, de certa forma, eles estão se adaptando. Porque é necessário aquele processo para eles. Aí, Nivaldo, nós vamos voltar à questão 943. É preciso ter fé. Para entender que aquilo ali, É aquele necessário estado vegetativo, É necessário. é necessário para aquele espírito. Célia, nós estamos fazendo o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. E um dos que é abordado neste livro que nós estamos estudando com vocês, né? Vocês sabem, é abordado 5 desencarnes. Isso. Um dos desencarnes vai relatar exatamente esse ponto em que há um sofrimento muito grande, não tem como retroceder a saúde daquela pessoa, e os próprios pessoas envolvidas ali pensam em abreviar a vida daquele paciente. E a espiritualidade nos fala da importância de cada minuto em que o espírito ainda esteja na matéria, porque ele vai estar aproveitando desses últimos minutos para fazer o seu desligamento como tem que ser, até pela questão dos fluidos vitais. Aí você falou, ele está aproveitando. Aí a gente pergunta, mas aproveitando como? Acaba logo com isso. Não. São coisas que nós ainda não entendemos. Célia, vai fazer um minuto a mais do espírito na carne, na matéria, vai fazer muita diferença quando ele adentrar o mundo espiritual. Pois é. Muita diferença quando adentrar o mundo espiritual. Então é esse entendimento que a gente não tem. A gente não pode se deixar levar achando que tudo termina ali. Aqui. Vai o sepulcro, acabou. Porque Não. a gente ainda tem, Célia, aquele discurso, está sofrendo muito, vamos abreviar esse sofrimento. Não. O Deus quer, não quer não. Precisa desse sofrimento para que ele possa adentrar o plano espiritual em outras condições. Então, Célia, continuando aqui a resposta dos espíritos, né? Somos sempre culpados por não esperar o tempo fixado por Deus. Além disso, estaremos bem certos de que, apesar das aparências, esse termo tenha chegado e de que não poderemos receber um socorro inesperado no último momento. Então, Quem mesmo sabe? assim, a gente não sabe. Mas não tem mais solução. Mas como não tem mais solução? Para Deus tudo é possível. Só Deus sabe, né? Então, pode ser que aquela pessoa tenha uma possibilidade de viver mais alguns meses, talvez até mais alguns anos. Tem livros de André Luiz que nos diz isso. Que contam isso. Que contam. Divaldo conta uma história, né, Célia, de uma paciente que
no consultório médico, ela descobre, o médico relata para ela um câncer terminal e dá para ela 3 meses de vida. Ela então sai dali, vai numa agência de passagem, compra o que ela sempre queria fazer na vida, fazer uma viagem pelo mundo. Então ela compra uma passagem para pagar em 12 meses. Ela só ia viver 3. E ela faz essa viagem inteira. Durante todo esse ano ela viaja, ela aproveita tudo. Quando ela retorna, ela vai ao consultório do médico novamente. Isso é 1 ano depois. Então, quem pode dar para nós esse veredito de que nós temos só mais 1 dia ou 3 meses de vida? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Né? Então não podemos nos precipitar nas nossas decisões. E ele continua ainda, né, Célia, aqui, ó. Aí vem a questão, aí Kardec aí faz uma outra questão para os espíritos. Concebe-se que, nas circunstâncias comuns, o suicídio seja condenável. Mas supomos, sempre condenável. Né? Nas circunstâncias comuns, o suicídio é condenável. Mas supomos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada em alguns instantes. Que não vai fazer, segundo a nossa opinião, não vai fazer diferença. Será que vai fazer diferença? E aí eles respondem. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E aí a gente volta novamente, alguns segundos, minutos, que o espírito possa permanecer na carne, pode fazer toda a diferença para ele quando entrar no mundo espiritual. Para esse espírito, muita diferença. Para esse espírito, esse 1 minuto pode fazer ser toda muito a valioso para ele. E o item B. Kardec ainda pergunta mais uma vez: quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Ou seja, tirar a vida, mesmo sabendo que ela está prestes a acontecer. Né? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme a circunstância, como sempre. Então, se você tirou, mesmo por alguns instantes, abreviou a tua vida, mesmo por alguns instantes, e sabendo que o fato ia acontecer, você vai ter que expiar isso numa próxima encarnação, é o que eles nos dizem. Uma expiação proporcional. E nós, sem entrar, Nivaldo, sem entrar no mérito, é condenável, não é condenável, sem entrar no mérito de julgamento. Mas nós sabemos que tem alguns países que têm a morte assistida. Tem a permissão. Né? A morte assistida. Então, por um motivo qualquer, a pessoa está cansada já de estar nesse mundo, e aí vai lá e ela parte. São esses casos de suicídio que o Livro dos Espíritos vem nos alertando. E nessas 3 colocações de Kardec, são segundos, não tem mais jeito. Aquilo é inevitável, segundo o nosso ponto de vista, é inevitável aquela passagem para o mundo espiritual. Então vamos abreviar 1 minuto, faz a diferença. É muito valioso para aquele espírito experienciar esse momento. O ponto final tem que ser dado e só pode ser dado por nosso Pai. Nós não temos o direito de abreviar, seja minutos, seja segundos, seja décimos de segundo. Não temos. E você, como você falou, nesses países em que essa morte assistida é permitida, nós temos aí a ação distributiva. Todos aqueles que participarem desse ato, cada um vai receber segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E vamos na questão 954.
será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Será condenável uma imprudência que compromete a vida? Eu não quero. Por exemplo, a criança, isso acontece muito em criança. Normalmente o chão de uma piscina, ele é bastante escorregadio, até porque está molhado. E criança gosta de correr. É imprudência, até porque ela é imprudente. E essa queda levou a uma morte. É condenável essa imprudência? Aí a espiritualidade nos diz: não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Perfeito. Ou seja, é uma brincadeira, até mesmo nós. É uma brincadeira imprudente, é verdade, imprudente. Mas é uma brincadeira, é um divertimento. E acontece uma queda, acontece um fato qualquer que leva a esse desencarne. Então, a espiritualidade nos diz que não há culpabilidade quando não há a intenção. São essas duas palavras aí, né, Célia? Imprudência e intenção. Houve intenção? Não. Uma coisa é, eu vou aqui me arriscar porque eu estou querendo realmente... Eu estou querendo. Quem sabe se eu não... Então, olha a intenção. Mas uma imprudência, como você disse, a pessoa está lá, está brincando. Está brincando. Ela está brincando ali, às vezes até adulto, você falou criança. Tem esses esportes radicais, Nivaldo. Você não tem intenção nenhuma você quer se divertir. Mas, infelizmente, aconteceu um acidente, a corda quebrou, alguma coisa aconteceu, mas não houve... Foi uma imprudência? Foi uma imprudência. Mas não havia a intenção. Então, neste caso, não há culpabilidade. Tá? Questão 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências desses gestos? Então vamos pensar nessa situação. Né? Ainda existe países onde a mulher não pode ficar viúva. Ela não pode. Ela tem que ir junto com ele. Então ela se deita ali e vai. Qual é a intenção? Vamos pensar na questão anterior. Quando fala de intenção e consciência perfeita da prática do mal. Ela pode não ter essa consciência perfeita da prática do mal, mas ela tem a intenção de ir embora. De ir embora junto com aquele marido. E aí os espíritos respondem assim, Célia, elas obedecem a um preconceito. Porque esses países, aquilo é uma... Não diria tradição, né? Mas é um preconceito. Elas não podem ficar viúvas. Né? Então, elas obedecem a esse preconceito. E, frequentemente, mais à força do que pela sua própria vontade. Porque não é que elas queiram, não. Mas preconceito. A sociedade obriga que ela cometa aquele ato. Muitas das vezes... Contra a vontade. Graças a Deus fiquei livre dele, mas você vai ter que ir junto. Vai ter que morrer junto. Então, frequentemente, mais à força do que pela sua própria vontade. Creem cumprir um dever e este não é o caráter do suicídio. Então, a intenção... A intenção dela não era essa. Não é essa. Ela está obedecendo a esse preconceito, a essa tradição, a essa... E como a gente sempre fala, Célia, tudo que nos acontece tem que ter uma intenção, tem um porquê, tem um desdobramento. Todos os nossos atos vão ser avaliados, né, por essa justiça divina.
Porque a gente pode falar, não quero, mas aqui dentro está dizendo, Quero. não, eu quero sim. Exatamente. E é aqui dentro que que vale. é ouvido. Aí é o que vale, né? Não é o que a gente fala, mas Não é o que a gente é. É o que a gente faz. Então, e aí eles continuam. A desculpa delas está na nulidade moral da maioria e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Então, eu não sei se hoje em algum país ainda exista, talvez, acho que não, mas existiu. Na época de Kardec, existia esse preconceito da mulher não ficar viúva. Caso o marido morresse, ela precisava morrer junto. Então, mas isso, se existe, a espiritualidade está aqui nos dizendo que eles vão desaparecer, mais hoje, mais amanhã, porque todos nós vamos ter que progredir, é a lei do progresso. Lei do progresso. Vamos ter que progredir moralmente, intelectualmente, e isso vai desaparecer com essa evolução. Aí a questão 956, Kardec formula a seguinte pergunta: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Nós já tivemos uma pergunta anteriormente. Então, um ser muito amado, nosso, parte, e aí eu não aguento, nós não aguentamos ficar aqui. Não, eu quero ir junto, e aí nós cometemos o suicídio para podermos estar junto desse ente querido. Isso é muito mais comum. Nós alcançamos esse objetivo? Isso, infelizmente, é muito mais comum que a gente possa imaginar. De uma forma não direta, mas indireta. Aquela morte daquela pessoa amada abala de tal forma o parceiro, o outro, que ele se desanima da vida de tal forma que ele entra em depressão, ele para de comer, ele para de se alimentar, ele para de tomar os medicamentos que ele deveria tomar, e levando então à morte. Então, é muito comum que isso aconteça. Nivaldo, porque a gente para e pensa uma pessoa que vive com a outra 50 anos. 50 anos ali, vivendo juntos, partilhando das mesmas coisas, o dia a dia. E aí uma parte. Como é que a outra se sente? Aí vai cair nesse caso que Nivaldo falou. A depressão, a saudade, perde o apetite e desemboca. E muitas das vezes pensando que vou me encontrar com ele. E aí a espiritualidade nos esclarece. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Então, não vão encontrar com seres amados. Não adianta, ele não vai deixar o endereço, rua tal. Nosso lar é uma... O resultado vai ser completamente diferente. Nosso lar é uma... Colônia espiritual tal, na rua tal, da colônia, número... Não vai deixar esse endereço. Então, a espiritualidade está no resultado... nos esclarecendo. É completamente diferente. Não vamos encontrar os nossos entes amados. Não vamos encontrar. Provocando, não vamos encontrar. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto
que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Vamos repetir esse pedacinho. Deles se afastam, daqueles entes que partiram e que a gente quer encontrar e que nós aceleramos a nossa partida. Dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Por que da providência de Deus? Porque cada um de nós tem um tempo para aqui permanecer. Nós falamos aqui sempre, já, Célia, do planejamento reencarnatório. Nós temos um tempo para ficar aqui. E quem é que determina esse tempo? É o nosso Pai. Por que ele determina? Nós não sabemos, nós não podemos questionar isso. É a providência divina. Nós precisamos ter essa fé. Então, duvidar disso é de um agravamento sem tamanho. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Aí ele pede para a gente ir na 934 e as seguintes. Nós vimos essas questões agora. 934? Há pouco tempo. A 934 fala sobre perda de pessoas amadas. Isso, perda de entes queridos. A perda das pessoas que nos são caras não é um daqueles que nos causam legítima tristeza, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda? E eles respondem: essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e é a lei comum. É a lei de Deus. Mas é um consolo poder comunicar-vos com os vossos amigos através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Essa providência divina, nós precisamos... Vamos voltar à questão 950 Não, 50 e... 950... 943 é a fé. Aquela que fala da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. A gente precisa ter essa fé. Essa fé raciocinada, sempre raciocinada. Mas essa fé vai nos levar a entendermos que nosso Pai, Ele é justo, Ele é misericordioso. Então, se meu ente querido, meu ente amado partiu, é porque estava na hora dele partir. E eu tenho que aguardar o meu tempo aqui. Nivaldo, da 934 seria... É interessante que todos voltem lá para reler, porque é Célia, muito importante. Estamos chegando aqui ao final do nosso estudo da noite de hoje. Já estamos em cima da nossa hora. Essa questão 956, eu acho que ainda cabe um pouco da próxima semana a gente voltar a ela e falar um pouco melhor sobre ela, fazer o fechamento e dar continuidade, evidentemente. Então, mas por hoje, nós, pelo adiantado da nossa hora,
Gostaríamos de fazer a nossa prece, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a todos os espíritos amigos, a Jesus, a Maria, a Francisco, Fabiano, aos mentores do nosso estudo, pela oportunidade de mais uma noite de segunda-feira estarmos aqui com vocês, podendo ter a oportunidade de fazer esse estudo, de estar relembrando todas essas leis, todas essas informações tão importantes e tão necessárias para todos nós. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.